Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo tá pegando no Vasco. Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Tudo que você fizer de interação com o canal acaba ajudando o canal a ser impulsionado na plataforma no YouTube, beleza? Bom, vamos falar de Vasco, né? O Vasco se classificou ontem para as semifinais do Campeonato Carioca. Tem muita coisa para a gente trocar uma ideia aqui. Trechos polêmicos da entrevista coletiva do Fábio Carilli, né? Um vídeo que viralizou aí de Mulambo, que é jornalista, junto com outro que é São Paulino, tirando sarro com o Verratti, com o elenco, para trazer minha opinião, né? E estou repercutindo esse vídeo para ver se chega nos jogadores, para ver se tem um pouquinho de vergonha na porcaria da cara, né? Antes de entrar em campo. E vou falar também sobre como é que fica as datas, né? Como é que fica agora as semifinais do Campeonato Carioca. Vamos lá, vou começar com essa situação dos jogos do Campeonato Carioca contra o Flamengo, né? Lembrar que o Flamengo tem uma vantagem agora, que é o seguinte: se o Vasco ganha do Flamengo o primeiro jogo por 1-0, o Flamengo ganha o segundo por 1-0, o Flamengo passa. Né? Se o saldo for o mesmo, não interessa se fez mais gols fora, mais gol em casa. Por exemplo, 0-0, 0-0 passa o Flamengo. Então ele tem essa vantagem na semifinal, o Flamengo e o Volta Redonda, tá? Sobre o jogo em si, é provável que seja no sábado agora e no outro sábado, dia 1º e dia 8 de março, né? Amanhã tem amanhã tem uma reunião na FERJ e eles vão definir, né? Vão decidir sobre horário, local, né? Reunião para definir, principalmente com os detentores dos direitos de transmissão, para saber como é que vai ser essa situação. E sobre o local, o Vasco parece que vai tentar amanhã, nessa reunião, levar a primeira partida do jogo contra o Urubu para São Januário, tá? Então, pode ser que aconteça uma semifinal, o primeiro jogo da semifinal em São Januário, tá? Então, aguardar para a gente ver o que vai se desenrolar amanhã nessa reunião na FERJ. Bom, o Carilli ontem falou, depois do jogo, né, aquela coletiva, falar nisso, só para deixar um recado aqui, o Botafogo tá fora daquela disputa do 5º lugar, tá? Botafogo, para quem acha que aí, o Campeonato Carioca não vale nada, fizeram valer. Agora o Botafogo vai ter que, se ele quiser estar na Copa do Brasil 2026, ele vai ter que buscar essa classificação via ou sendo campeão da Copa do Brasil ou indo para a Libertadores de novo. Se ele fizer um ano ruim, meu amigo, tá fora da Copa do Brasil 2026, tá? E o Vasco já garantiu essa vaga. Bom, na coletiva, o Carilli foi perguntado sobre o zagueiro Manuel Capasso, porque ontem ele foi relacionado, foi para o banco de reserva. E ele já deixou claro, foi curto e grosso, né? E falou que o jogador não faz parte do planejamento do Carilli. Não, ele não faz parte dos nossos planos. Colocamos ele porque ele tinha que ser relacionado para estender o prazo para ele ser negociado. Tem uma regra que diz que se ele fosse relacionado e estender o prazo para ele ser negociado para clubes no Brasil, o Carilli fala que ele recebeu 4 propostas de times, são 4 times que quiseram negociar a contratação do Capasso, e o Capasso simplesmente não quis. Não quis. O Capasso vai ficar cozinhando esse galo aí no Rio de Janeiro, treinando, né? Vai lá pro CT, corre, depois volta para casa, vai curtir o Rio de Janeiro o ano todinho recebendo um salário legal. O que fez o Zé Gabriel, o que fez o Rossi. Ele vai ficar até o meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato, ele pode escolher para onde ele vai, né? Não é o Vasco que vai escolher, não é um outro clube que vem fazer uma oferta. Ele pode escolher para onde ele quiser ir, porque ele vai sair de graça no meio do ano. Ele assina esse pré-contrato, acabou o contrato em dezembro e janeiro, ele vai para onde ele quiser ir. Então tá esse cabo de guerra, né? Ele não quis aceitar a oferta, o Vasco não quer botar ele para jogar. Inclusive o Carilli fala na coletiva que prefere dar oportunidade para os jovens da base, que é o Lincoln e o Luiz Gustavo. Boa noite. Ele não faz parte, tá? Mas ele precisava ser relacionado um jogo para que se estenda a possibilidade dele ser negociado. Pelas informações que eu tenho, já apareceram 4 clubes e ele não quis ainda. Eu tô com 2 meninos ali que eu tô gostando demais, que é o Lincoln e o Luiz Gustavo.
tá? Estão treinando, eu estou gostando. Eu quero, na hora que formar esse grupo aqui, eu quero dar espaço para os meninos, abrir espaço para os meninos ali, ter espaço para que esses meninos possam trabalhar com a gente. Então a decisão pelo que eu passo, juntamente com a diretoria, foi por isso. Não atrapalha em nada, porque a gente leva 12 para o banco, né? E se ele não fosse relacionado a um jogo, por ter vindo de fora do país, não poderia mais ser negociado com o clube no Brasil até o meio do ano. Então a escolha pelo Capasso foi por isso. Bom, antes de trazer um outro trecho aqui da entrevista coletiva do Fábio Carille, para a gente trocar uma ideia, repercutir, só falar da atuação do Paulinho ontem, né? O Paulinho tem sido colocado no banco nesse início de temporada, ele e o Jair, e o Carille explicou, né, que foi questão da cirurgia recente, os caras que ainda não estão bem fisicamente, né? Você vê que o Vasco, nos clássicos, nos jogos que usaram aí os jogadores, acabou perdendo muito com a questão física, apesar de que eu ainda acho todo o elenco do Vasco fisicamente muito fraco comparado aos outros times. O Paulinho entrou ontem e irresponsavelmente deu uma solada no jogador do Botafogo, não foi expulso porque ela foi baixa ali, tá? E ele não é um jogador violento, acho que mais pelo histórico também, tá? Porque aquela de pontapé ali, o cara da Globo que tava comentando o jogo, ficou pedindo pelo amor de Deus para o VAR chamar para o juiz olhar e expulsar o Paulinho. O Paulinho tomou amarelo, tá fora do jogo, não vai ficar nem como opção do jogo contra o Flamengo, já não vinha sendo utilizado como titular, e eu acho que foi uma irresponsabilidade do Paulinho, uma cabacice, ele podia ter sido expulso e complicado um jogo que já estava difícil para o Vasco segurar. Agora ele vai falar sobre o Tietê, né? Ele foi perguntado sobre o Tietê, o jornalista inclusive elogia, diz que ele fez uma das melhores partidas desde que foi contratado pelo Vasco, e o Carille fala que a gente tem que ter cuidado com o Tietê, porque ele teve uma temporada muito desgastante no Botafogo, com viagens, foi disputar o Mundial, saiu do Botafogo ali já no final de dezembro, depois teve um período curto de férias, teve que voltar para fazer a pré-temporada, então muitas viagens que eles fizeram, Libertadores, né, como falei, Mundial, então ele falou que tem que ter cuidado com relação ao Tietê por causa não deixar, por isso que eu acho que ele estava poupando o Tietê de alguns jogos, né, para que ele não tenha uma sequência desgastante agora que ele ainda está voltando depois de um período curto de férias, de recesso. E aí ele foi perguntado também sobre os contratados, né, o Garré e o Nuno Moreira. Os dois vão estar à disposição para o jogo contra o Flamengo? Aí você vai ver o que o Fábio Carille falou a respeito dos contratados. Satisfeito. O Tietê é um caso que a gente teve muito cuidado até agora, porque não teve férias, foi para o Mundial com o Botafogo e já chegou, se apresentou, e o ano passado do Botafogo foi bastante desgastante com todas as competições e viagens, né? A gente espera mesmo esse Tietê de hoje, participativo com bola, sem bola, chegando ao ataque, e a gente ficando um pouquinho mais com a bola, perdendo menos a bola, esses jogadores do meio de campo têm tudo para crescer. A respeito dos dois atletas que já estão aqui, acho que nem assinaram o contrato ainda, chegaram no final de semana, estão passando por exames, não fez nenhum trabalho comigo ainda, tem até quinta-feira para ser inscrito, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de calma, ver o que a semana vai mostrar, ver a adaptação desses atletas que vêm de lugares que hoje é frio, né? Tanto a Turquia como Portugal, a temperatura a gente sabe, nós sabemos que é mais baixa, então esperar a adaptação, esperar o dia a dia para a gente tomar a melhor decisão. Bom, você vê que o Carille acho que fez uma confusão, né? Ele fala do frio de Portugal e da Turquia, acho que ele quis dizer de Portugal e da Rússia, porque o Garré veio da Rússia. Acho que a confusão dele é porque tem outro vindo agora da Turquia, inclusive postou foto nas redes sociais com as malas já prontas, né, no aeroporto, que é o Lloyd Augusto, e o Vasco parece estar negociando já a saída dele lá do time da Turquia, e é outro que está para chegar essa semana também, tá? Então, acho que é por isso que ele fez essa confusão. Continuando, o jornalista falou aí das partidas do Vasco contra o Fluminense e Flamengo, que o Vasco foi dominado pelos dois times, e o que ele pretende fazer para que, ou o que ele fez de diferente para que a gente conseguisse um resultado positivo contra o Botafogo e pretende fazer, né? Aí ele discorda do jornalista, diz que o Vasco não foi dominado o jogo todo pelo Fluminense, pelo Flamengo, teve um início bom, uns 20, 25 minutos bons iniciais contra o Fluminense, e teve um segundo tempo bom contra o Flamengo, e quer pegar esses momentos que foram bons para poder usar nos jogos da semifinal. Aí ele vai falar o que ele fez para motivar os jogadores do jogo contra o Botafogo e o que ele pretende fazer para as semifinais. Classificação.
Hoje o Vasco venceu o primeiro clássico em 2025, só que diferente dos outros clássicos em que o Vasco esteve abaixo, tanto tecnicamente quanto mentalmente, como você mesmo admitiu em coletiva, hoje o Vasco competiu mais, né, se entregou mais no jogo. Eu queria te perguntar se houve algum trabalho diferente para esse clássico em relação aos outros, nessa questão mental do Vasco em relação à entrega. E para a semifinal, já pensando na semifinal, qual o Vasco que nós vamos ver? O Vasco que competiu hoje, como fez hoje, ou o Vasco que não teve tanta coragem contra o Flamengo, principalmente contra o Fluminense? Obrigado. Eu discordo de você. Teve momentos, os primeiros 25 minutos do Fluminense foi muito bom, depois a gente se perdeu. O primeiro tempo do Flamengo foi horrível, o segundo foi bom. Então não é o jogo todo. Cara, acabou um clássico importante. Não só pela classificação, não só por ser o primeiro clássico dessa temporada vencido com esse grupo que está se formando. Então teve muitas coisas importantes, fazer eles acreditarem. Só que a gente teve um pouquinho mais de tempo em relação ao Botafogo para trabalhar, então a gente procurou deixar as coisas mais claras para eles nos treinamentos. Foi isso que foi feito, foi isso que eu preciso fazer muito essa semana, aproveitar. Já sabemos quando é o primeiro jogo? Não? Né? Saber para que a gente programe bem a semana, deixe as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que eles possam ir para um jogo e dar uma resposta melhor do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo na temporada. Para finalizar aqui com o Carille, outra polêmica, né? Teve a polêmica do Capasso, que ele disse que foi para o banco só para ser negociado, que não aceitou proposta de outros times e que não pretende usar o jogador. E agora, para finalizar, uma outra polêmica, que é dizer que o Vasco é a quarta força do Rio de Janeiro hoje, que é um time que vem sendo construído, né, que em reconstrução, essa obra que nunca acaba, né? Fala de ter fé depois do segundo tempo contra o Flamengo, que as coisas podem acontecer diferente no clássico, mas lembra que os três times lá do Rio, né, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, estão à frente do Vasco. O Fluminense, recém-campeão da Libertadores, o Botafogo é o último campeão da Libertadores e campeão brasileiro, o Flamengo também ganhou títulos agora. Olha, é uma polêmica que eu acho que isso mexe com, assim... Eu sei que dói para o torcedor do Vasco, né? Quando você fala assim, hoje o Vasco é a quarta força do Rio de Janeiro. Mas infelizmente é a realidade, gente. É a realidade. Ontem a gente ganhou do campeão brasileiro da Libertadores. Olha só o status do Botafogo, né? Mas batemos no time reserva do Botafogo. Não, a gente ganhou, tinha 7, 8 jogadores titulares, tá? Eles mudaram o plano. Só não foi para campo quem estava ou lesionado ou com problema, mas meteu o time titular, tá? Isso é bom lembrar. O jogo não me agradou, tem muito jogador cansado nesse time do Vasco, mas a gente ganhou do Botafogo, que é campeão da Libertadores. Mas o Botafogo sofreu um desmanche, concordo. Tá sem técnico, perdeu os melhores jogadores. Então, talvez por isso a gente conseguiu um resultado diferente, né? Mas tá aí o Carille dizendo que o Vasco hoje está tentando se reconstruir, mas de fato a quarta força do Rio de Janeiro. Mas o segundo tempo do jogo contra o Flamengo já dá assim, um conforto assim, para mostrar que a gente pode, e acreditar que a gente pode organizar. É claro que em relação aos três do Rio, o Vasco está um passinho atrás, né? Botafogo, Fluminense recém-campeão da Libertadores, o Flamengo ganhando muito, o Botafogo com um ano, e o Vasco vem construindo e vai construir, principalmente com o trabalho do dia a dia e com o entendimento de todos. Boa noite, Carille. Eu sei que vai ter muita gente me xingando agora, que tem gente que fica desagradado, igual ontem o cara fica descontente, né? Um cara falou, pô, te acompanho há muitos anos, mas você reclama demais. Reclamo, cara. Enquanto eu não ver alguma coisa que me faça acreditar dentro do Vasco, eu vou continuar reclamando. Vou, cara. Comemoro vitórias, né? Sou criticado porque eu comemoro vitórias. Sou criticado porque eu vou pro estádio e levo a minha família, né? Eu sou criticado por oposição porque eu não sou aqui terrorista, né, que torce contra o Vasco, ou torcedor de candidato. Então tem muita gente, setor de oposição, que me critica por isso, e tem gente que me critica porque eu não passo pano. Eu simplesmente comemoro quando tem que comemorar, mas não deixo de cobrar as coisas que tem que ser cobradas. Falar de história, falar de títulos, falar de camisa, né? É claro que o Vasco não é a quarta força do Rio de Janeiro, mas falar de momento, olha, a quarta força ainda tá bom para o Vasco, viu? Tá bom para o Vasco. Então, assim, a gente tem que separar as coisas para que... Quer um exemplo? Vou trazer agora para vocês. Tem um vídeo que viralizou, não ia trazer, mas muita gente me pediu, compartilha isso para chegar nos jogadores. Eu botei lá no Instagram e falei, marque aí o @ dos jogadores do Vasco para ver se esses frouxos, eles entram em campo como homens, né? Porque uma coisa é você perder para o Flamengo, porque o Flamengo é um time que investe mais, que tem bons jogadores, sai
sei lá, sai o Michael, entra o Cebolinha, você tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta, enfim, tem vários, tem o Gerson que está num bom momento. Então, se tem vários bons jogadores, você investiu bastante em um time para ser campeão, para brigar por grandes títulos na temporada. Uma coisa é você entrar lá e perder para o Flamengo, outra coisa é você ser covarde, e é isso que é o problema para mim. Porque o Flamengo de agora é o mesmo Flamengo de 2019, e de 2019 para cá a gente teve lá o Morato, que foi lá, fez o gol, ganhar do Flamengo, imitou o Edmundo. Você teve o Nenê, o Rodrigo, você teve outros jogadores aí que entraram em campo e representaram o time do Vasco na garra, com vontade, que não eram covardes, que não se escondiam do jogo, como era o caso do Guarim, que a gente fala muito desse meio de campo do Vasco, que é omisso, o Medel, que ia pra briga, que arrumava confusão. E olha, eu tô falando de times que não ganharam nada, de times que enfrentaram o Flamengo poderoso, vamos dizer assim, né? Então, assim, perder faz parte. O que me incomoda é a maneira que perde. O que me incomoda tô falando que perder faz parte. Não tô dizendo que eu fico feliz porque perde ou porque eu fico que eu aceito a derrota. Não aceito. E esse é o grande problema. É aceitar a derrota para o rival. É entrar em campo da maneira que a gente entra. Parece que vai jogar um amistoso, uma pelada, ou entra assustado, parece que vai encarar o Real Madrid. Né? Tem que ser homem, tem que honrar as calças, para não ficar ouvindo jornalista filho de rapariga fazer o que fez o tal do Pilhado e o seu Flávio Prado, que é o flamenguista, é o Mulambo e o Tricolete, que é o São Paulino, né, que foram lá para as redes sociais ficar tirando onda com a cara do Verratti e do elenco do Vasco. Antes eu fazia aqui uma capa detonando eles, abri um vídeo só para xingar os caras. Hoje não, cara. Como é que eu vou fazer isso se eles estão certos? Infelizmente, eles estão certos. O Vasco virou freguês do Flamengo. E o Vasco virou freguês do Flamengo não é só em questão de números de derrota, né, jogos que não vence. Virou freguês porque aceitou essa condição. Virou freguês porque não tem ninguém que se indigne com isso. Porque os nossos gestores, covardes e omissos, não batem no peito para chegar e falar, gente, isso é um jogo especial. É chegar no vestiário, como fazia o Luxemburgo, como fazia o Eurico Miranda, né? Hoje a gente tem uma decisão. Jogar contra o Flamengo tem que ser jogar a vida, entrar em campo e dar pontapé, não aceitar a gracinha, não dar espaço, morder o adversário. Você não pode ser que você não joga o futebol que joga o jogador do Flamengo, mas correr menos, ter menos vontade, aí não, porque aí é uma questão de garra, de questão de física, né? Então isso aí eu não aceito. Ser ruim, beleza. Não saber jogar futebol, bacana. Agora, não conseguir correr mais do que o adversário, isso não pode ser aceitado. Aceitar uma derrota da maneira que os jogadores do Vasco ou os dirigentes do Vasco aceitam hoje para o Flamengo é que me incomoda. Tá? Isso é que me incomoda. Então, vou deixar aí eles tirando onda. Vamos ver se esse vídeo chega, né? Eu marquei lá, tem muita gente marcando o arroba dos jogadores. Vamos ver se chega no Pedrinho, chega no Felipe, eles que foram crias do Vasco, para ver se eles tomam vergonha na cara e conseguem mexer com esse vestiário do Vasco, com essa questão anímica, para o Vasco entrar como se fosse o jogo da vida e assim levar dificuldade para o adversário. Se vai vencer ou não, aí é outra situação, mas pelo menos se entregou em campo. Eu já vi torcida aplaudir time que perdeu, mas que correu, que se entregou, que deu a vida dentro de campo, e não um monte de morto-vivo, de punheteiro, desculpa a palavra, né, dentro de campo. Então eu vou deixar aí para que chegue nos jogadores, para esses frouxos tomarem vergonha na porcaria da cara. Grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas. Ele disse o seguinte, ó: vamos pegar o Flamengo e temos muita sede de revanche. Tá com sede, né? Quando começar o jogo ele vai se sentir no deserto. Pô, tá de brincadeira, né, cara? A chance do Vasco é zero. É 100% a zero. Não tem nenhuma chance, pô. Imagina. O Vasco do jeito que tá com sede e vai se sentir no deserto. Não tem nem... Sabe? Não dá, não tem condição. Hoje são coisas diferentes, patamares diferentes. São 2 jogos, é isso mesmo? Em 2 jogos, então, piorou. Eu não vou ficar surpreso se o Flamengo meter 2 goleadas no Vasco. Vou ficar surpreso se o Vasco engrossar em algum jogo.